Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus Nazareno, bendito é o teu nome eterno. Santo Deus. A paz de Deus a todos os nossos irmãos, que Deus abençoe a cada um na trajetória das vossas vidas. Que o Senhor venha abençoar a cada um. Aqui é o irmão Jean de Campinas. Venho trazer para vocês uma aula de hermenêutica sobre... Hoje nós vamos falar sobre a lei do uso comum. Mas recapitulando, vamos falar sobre as lives que está aqui no grupo, que já está feita. Mas a primeira live de hermenêutica foi a lei da revelação. A segunda live que está aqui no grupo é a lei da submissão. A terceira live que está aqui no grupo é a lei do sentido comum. E a quarta live, que é essa que nós vamos estar fazendo agora, é a lei do uso comum. Amém? Vamos lá. Voltar aos estudos da palavra de Deus. E assim o Senhor vai nos abençoando. Amém? Lembrando que os pessoais que estão chegando no grupo, os pessoais que estão chegando aqui no grupo, que sejam todos bem-vindos, que Deus venha abençoar a vocês com as bênçãos do céu. Amém? Todos que estão aqui no grupo, quero desejar a vocês que o Senhor abençoe e que vocês venham ter aproveito nessas aulas de hermenêutica, nas mensagens da palavra de Deus com fiéis teológicos ou com aplicação pessoal. Amém? Que a mensagem ela tem que ter uma aplicação nas vossas vidas. Amém, meus irmãos? Mas hoje nós vamos falar sobre a hermenêutica, a lei do uso comum. Tá bom? Vamos lá. Isso aqui é a forma de você aprender a interpretar a tua Bíblia. É a forma de você aprender a interpretar a Sagrada Escritura. Amém? Vamos lá então? Em nome de Jesus. Começamos assim. Essa lei está ligada à lei anterior. Que a anterior foi a lei do uso comum. Aqui é a lei do sentido comum. Aqui é do uso comum. Mas não é a mesma coisa, pois podemos aprender mais acerca do significado de uma palavra, observando como é comumente usada. Muitas vezes, ao observar todas as vezes em que determinada palavra aparece no Novo Testamento, vemos com que ela lida negativamente ou positivamente, e a plenitude de seu sentido. Para citar uma ilustração, a palavra grega cosmos tem o sentido básico de ordem, arranjo, ornamento, adorno. É traduzida mundo em todas as 188 vezes em que aparece, exceto em 1 Pedro 3, no versículo 3, onde é traduzida literalmente, enfeite. Muitas pessoas erroneamente presumem que essa palavra sempre e sem exceção se refere a toda a humanidade. Mas tal não é o caso, pois um exame cuidadoso de todas as vezes em que ela aparece mostra que tem pelo menos 3 aplicações diferentes. Portanto, ninguém pode com justiça interpretar qualquer texto usando cosmos, se não levar isso em consideração e cuidadosamente estudar o contexto para apurar ao que é
biblicamente aplicado. Deve-se temer que a negligência de fazer isso vem promovendo muita falsa doutrina. Glória ao nome do Senhor. Ou, para citar outro exemplo, embora não tão comum hoje como era há 2 gerações, muitos pregadores tinham o costume de entrar em debate acerca de assuntos religiosos. A justificativa para esses debates era que raciocinava-se que, embora nenhum dos debatedores pudessem ser influenciado ou mudado de sua posição, porém, os que escutavam e observavam os debates poderiam aprender doutrina, e alguns talvez até mesmo se converter através disso. Isso soa lógico e bom. Glória ao nome do Senhor. Mas quando consideramos todas as vezes em que aparece a palavra grega traduzida debate, eres, vemos que jamais é usada num bom sentido. De modo oposto, Paulo a denomina obra da carne, que é condenada, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, grego, eres, igual, debate, etc. Gálatas 5, 19 a 20 e em Romanos 1, 29. Paulo descreve os homens a quem Deus entregou a uma mente pervertida para fazer aquelas coisas que não são convenientes, tais como estar cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda. A palavra eres, no grego, que significa debate, engano, malignidade, etc. De novo, ele pergunta em 1 Coríntios 3, no versículo 3, por que ainda sois carnais? Pois, havendo entre vós invejas, contenda, a palavra eres, que é a palavra grega, é igual debate. Em dissensões, não sois porventura carnais, e não andai segundo os homens? Certamente não podemos visualizar como sendo boa qualquer coisa que ande em tal má companhia, como acontece com essa palavra. E achamos impossível ver qualquer coisa boa vindo daquilo que a palavra de Deus declara que é uma marca de carnalidade. Isso só mostra como uma ideia errônea pode ocorrer quando o uso comum de uma palavra do Novo Testamento não é considerada e todos os seus usos comparados. Assim, muitas vezes nós esquecemos do aviso de 2 Coríntios 10, no versículo 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Isso nos leva a considerar outra prática errada, que é muito comum entre o povo do Senhor. Essa prática é fazer com que o bom senso comum, o uso comum na sociedade, seja o juiz e júri, quanto
ao que é certo, uma interpretação ou prática, já que comum significa aquilo que todos têm em comum. E as Escrituras muitas vezes nos avisa que a maioria da humanidade não é salva, nem espiritual, nem consciente da verdade. Podemos ver o perigo de seguir o bom senso comum em assuntos espirituais. Se substituirmos o bom senso comum pelo sentido e uso comum de uma palavra, no Novo Testamento, só poderemos esperar terminar em confusão. Na melhor das hipóteses, o bom senso comum é apenas raciocínio humano, no qual jamais se pode depender quando o bom senso se afasta do veredito autorizado da palavra. Paulo foi inspirado a mandar o povo do Senhor sujeitar todas as imaginações do homem, a mente de Cristo, que é só conhecida através da palavra de Deus. Em 2 Coríntios 10, de 4 a 5. Pelo fato de que a mente humana foi afetada pela queda do homem no pecado no Jardim do Éden, não se pode jamais confiar totalmente na mente até que a carne seja redimida na volta do Senhor. Até então, mesmo os cristãos precisarão constantemente ser renovados na mente. Em Romanos 12, no versículo 2, e em Efésios 4, no versículo 23. E eles jamais podem confiar em sua própria capacidade de raciocinar para interpretar a palavra. Precisamos permitir que as leis já consideradas nesta série tenham impacto pleno sobre o sentido e uso comum de uma palavra, ou então o erro certamente ocorrerá. Glória ao nome do Senhor. Nós nos aventuramos a dar outro exemplo da tolice de se afastar do uso comum de uma palavra. Neste exemplo, o uso universal de uma palavra e de substituir o raciocínio humano no seu lugar em Mateus 13, no versículo 33. Jesus disse: outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado, soltando as amarras do ancoradouro do uso comum e dando liberdade para a imaginação. Os homens têm concluído que aqui fermento era um tipo do evangelho, que assim pensava-se ao ser introduzido no mundo. Logo, se expandiria no mundo inteiro e faria com que todas as pessoas se tornassem cristãs. Essa interpretação foi dada como um meio de justificar uma falsa doutrina. O erro do pós-milenarismo, que só se pode aceitar mediante uma interpretação incorreta dos ensinos simples da palavra de Deus. Chegou-se a essa conclusão sobre o sentido do fermento aqui, apesar do fato de que o fermento grego, que é a palavra zume, jamais é usada num bom sentido, mas sempre no sentido maligno. Nas Escrituras, o uso comum dessa palavra é totalmente contra a interpretação de que o fermento aqui é um tipo do evangelho. Mas alguns homens que em outros aspectos são bons e firmes têm sido
desencaminhados, porque ignoram essa lei do uso comum. Fermento aparece 15 vezes no Novo Testamento, mas um número ainda maior de vezes no Antigo Testamento, e com a exceção das vezes em que aparece em Mateus 13:33 e na passagem paralela de Lucas 13, no versículo 21, é sempre como algo que se deve evitar, e os crentes recebem ordens de removê-lo. E esses dois textos não são exceções ao uso comum, pois ensinam a mesma verdade, exceto que aqui fermento é usado como uma representação ou metáfora. Referência a Mateus 16:12 revela com que intenção se tipifica o fermento na parábola de Jesus. Então, compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Isso porque acontece muita distorção de muitos líderes religiosos que distorcem a palavra de Deus para criar suas próprias doutrinas. Por isso que a lei da hermenêutica é bom para que você aprenda a interpretar a Sagrada Escritura, que você aprenda a utilizá-la no modo correto, dentro das passagens bíblicas. Por isso que sempre quando você, pregador, estudiosos ou ensinadores da palavra de Deus, quando você lê um texto, que você for aplicar ele, sempre procura trazer próximo desse texto os paralelos que ele vai solicitar, amém? Para você ver as verdades que ele quer passar sobre a palavra, amém? Que assim o Senhor possa iluminar a nossa consciência e o nosso entendimento. Vamos lá? A intenção da parábola de Jesus, em Mateus 13, no versículo 33, era mostrar não os efeitos extensivos do Evangelho no mundo inteiro, mas, em vez disso, os efeitos extensivos e corruptores da doutrina falsa. Nas Escrituras, muitas vezes a mulher é usada para tipificar um sistema moral ou religioso, bom ou mau. Veja o aspecto mal descrito em Apocalipse 17, no versículo 1. Nessa parábola, a mulher representa um falso sistema religioso que introduz falsa doutrina no mundo religioso, com o resultado de que o reino do céu na terra é pervertido. É exatamente isso o que aconteceu. Começando no segundo e terceiro século, o resultado foram todas as falsas igrejas do catolicismo e protestantismo. Todas as parábolas em Mateus 13 que antecedem a parábola do versículo 33 haviam predito somente um sucesso limitado na semeadura da semente, porque o diabo mandaria obreiros maus para introduzir ervas daninhas, religiosos não salvos, no meio da boa semente, e essas seriam misturadas no reino do céu para seu grande prejuízo. Ter agora uma parábola que mostre expressão e sucesso quase universal do Evangelho seria uma contradição gritante do tema inteiro dessa série de parábolas, as quais estão todas interrelacionadas e harmoniosas em seus ensinos. Mas interpretações contra as representações parece não tem nada de errado para alguns intérpretes. Se a representação confirmar seu falso sistema de doutrina, que não se poderia confirmar
de outro modo. Mas tal é contrário a toda interpretação correta da Bíblia. Glória ao nome do Senhor. O princípio da fermentação, que ele é inerente, o torna o símbolo de corrupção, pois a fermentação é o resultado da maldição divina sobre o universo material por causa do pecado, sempre na Bíblia. O fermento fala do mal em alguma forma, em Mateus 16:12, o fermento fala da doutrina diabólica em sua forma triplicada de farisaísmo, externalismo na religião, saduceísmo, ceticismo acerca do sobrenatural e das escrituras, e herodianismo, mundanismo, kenete, estudos da palavra no Novo Testamento. Essa necessidade de considerar o uso paralelo de uma palavra ao interpretar as Escrituras e mostrar em 1 Coríntios 2, no versículo 12 e no versículo 13, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as quais o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Aqui observamos várias coisas pertinentes sobre a interpretação da Escritura. Primeiro, é somente mediante o Espírito Santo que podemos entender as coisas de Deus. Segundo, ele foi dado para que pudéssemos conhecer, etc. O que dá prova de que é a vontade de Deus que seu povo tenha consciência da verdade que está guardada nas Santas Escrituras. Terceiro, não se aprende essas coisas através das palavras da sabedoria humana, mas somente através das palavras da sabedoria divina. Glória ao nome do Senhor. É por esse motivo que precisamos guardar as palavras que a sabedoria divina nos deu, em vez de substituir os termos e sinônimos humanos, onde for possível. E quarto, finalmente, esse entendimento das coisas de Deus ocorre somente comparando as coisas espirituais. Glória ao nome do Senhor. Com as espirituais. É isso que queremos enfatizar. A comparação de todos os usos de determinada palavra ou doutrina nas Escrituras é o modo divinamente ordenado de interpretar a palavra. Uma das formas mais comuns de apresentação da Bíblia é o paralelismo, a colocação de duas declarações em paralelo, uma com a outra, a fim de compará-las ou contrastá-las, assim definindo-as com mais clareza por cada parte, explicando a outra. Glória ao nome do Senhor. Aqui está essa aula para vocês, quando fazer uso das palavras, das interpretações, querer interpretar textos bíblicos. Primeira coisa, ore a Deus. Pede a iluminação do Espírito Santo. Estude o texto bíblico. Traz os paralelos e vê as verdades que neles se encontram, para poder apresentar a verdade das Escrituras para o povo
para quem te ouve, para quem dá ouvido ao teu ensino, para que você não venha ser mais um herético, mestre heréticos que ensinam a palavra de Deus. Porque as pregações, principalmente na nossa liturgia, irmão, elas saem tão fora, mas tão fora das escrituras, tão fora dos pregadores, eles saem tão fora das escrituras, que ele acha que a palavra dele que é a palavra de Deus, de tão fora que ele sai. Aí vai acontecer o quê? Sabe o que vai acontecer? Aquilo que o Senhor Jesus falou. Que eles vão falar: Senhor, no seu nome expulsamos demônios, no seu nome curamos, no seu nome fizemos isso, fizemos aquilo outro. O Senhor vai olhar para ele e falar assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno com o diabo e seus anjos. Eu não vos conheço. Então, procura aplicar as verdades das Sagradas Escrituras, para que você não seja... Aqui você pode ganhar glória, estrela, mas quando você se apresentar diante de Deus, você não será conhecido diante de Deus. Procura pregadores, ensinadores da palavra de Deus, evangelistas, procura aplicar as verdades das Escrituras, para que as verdades das Escrituras possa estar nos seus lábios, dentro do seu coração, escrita, e sempre ore a Deus, pedindo iluminação do Espírito Santo. Então essa foi mais uma aula de hermenêutica. Guarde no seu coração, examine essa aula e procura aplicar nos seus textos bíblicos. Olha aqui no meu estudo da Bíblia, aqui no meu grupo, olha aqui as outras 3 aulas que tem, que já está aí no grupo, olha elas, venha fazendo, faz o seu curso pessoal através das lives, e assim o Senhor vai iluminar o teu caminho. A próxima aula será a lei da linguagem, hermenêutica. Nós vai fazer a aula da lei da linguagem, e assim o Senhor vai abençoar a tua vida. Amém? Fiquem todos com Deus, e Deus te abençoe. Compartilhe a nossa live, que ela seja de aplicação para você examinar a Escritura. Amém? E aplica ela na sua vida. Você vai ver como é bom compreender e entender a voz das Escrituras, que ela procedeu do coração de Deus para o nosso coração. Amém? Deus seja louvado.